E a gente já abre essa edição falando que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, usou o Brasil como exemplo para ir contra o eventual banimento do TikTok no país. Segundo ele, a ação na justiça norte-americana pode criar um precedente perigoso em relação à censura governamental em plataformas, abrir caminho para a supressão de vozes políticas e declinar a liberdade de expressão. No documento enviado à Suprema Corte do país, Trump citou a suspensão do X no Brasil, afirmando que a decisão foi motivada pelo descontentamento do governo em relação ao discurso político na rede social, pedindo assim que o TikTok fosse mantido nos Estados Unidos. Eu já abro conversando com Roberto Mota para falar sobre esse anúncio do Trump e até mesmo citando o Brasil como exemplo de censura. Muito boa noite, Mota, e feliz ano novo para você, meu amigo. Boa noite, David. Feliz ano novo para você, para os meus colegas de bancada, para o delegado Palumbo e para a nossa audiência. A preocupação de Donald Trump tem fundamento. O que acontece é que, em abril do ano passado, o Congresso dos Estados Unidos aprovou e o presidente Joe Biden sancionou uma lei que determina que a empresa chinesa que é dona do TikTok precisa vender a operação do TikTok nos Estados Unidos no prazo de 1 ano. Se essa venda não for feita, e a venda tem que ser feita para um americano, uma empresa americana, um proprietário americano. Se essa venda não for feita, segundo essa lei que foi aprovada, o TikTok pode ser proibido nos Estados Unidos. Por que isso está acontecendo? Qual é a origem dessa lei? Essa lei veio de uma suspeita de que a China estaria usando a plataforma do TikTok para coletar dados de usuários americanos com finalidade de espionagem. Essa suspeita não é absurda. Já foram levantadas no passado suspeitas semelhantes em relação a outros produtos chineses que são usados em áreas estratégicas, como, por exemplo, telecomunicações. A suspeita não é absurda, mas a lei é. Trump tem razão quando ele vê nessa decisão uma ameaça à liberdade. Essa é uma lei que atenta contra o espírito da nação americana. Os Estados Unidos foram criados por homens que tinham grande preocupação com a liberdade. Os Estados Unidos não são um país perfeito. Muita gente acha isso, mas não existe país perfeito. O governo americano já cometeu no passado inúmeros abusos contra os seus próprios cidadãos. É preciso estar sempre vigilante contra o abuso do poder do Estado, nos Estados Unidos e em outros países. Palumbo, o exemplo que o Donald Trump citou ocorreu na segunda quinzena ali de agosto, né, onde o X ele foi bloqueado no Brasil e quem utilizasse a plataforma poderia até mesmo pagar uma multa salgada. E em relação a esse exemplo que ele citou, você também, que conversa com muitos políticos, né, é um parlamentar em exercício, muita gente ficou bloqueada dessa plataforma num período extremamente importante, no período eleitoral da campanha municipal. Afinal, hoje a gente teve a posse de prefeitos, vereadores e muitos fizeram campanha faziam, na verdade, né, campanha por meio do X, que foi bloqueado durante esse período. Boa noite e um feliz ano novo para você. Boa noite, David. Boa noite, Mota, toda a nossa audiência. Desejo a todos os ouvintes, telespectadores, um excelente 2025 com muita paz. Olha, o que acontece no Brasil realmente, para mim, é uma censura velada. Você censurar uma rede social às vésperas de uma eleição, sabendo que tem dezenas de centenas, inclusive milhares de candidatos que se utilizam das redes sociais para fazer propaganda, para tentar angariar votos, para tentar convencer o eleitor de que a sua proposta, que as suas ideias é a melhor possível, e aí você simplesmente arranca. Isso causa um prejuízo terrível. E quem ganha com isso? Quem ganha com isso são os velhos políticos, aqueles que se utilizam de feudos, né, verdadeiros feudos pelos interiores do Brasil, aonde eles têm os diretórios municipais, aonde eles injetam muito dinheiro com emendas parlamentares e assim eles conseguem o apoio do prefeito, do vereador
eles têm dinheiro para pagar o líder comunitário, que muitas vezes recebe muito dinheiro, está na folha de pagamento do parlamentar, e essa pessoa é muito conhecida no bairro, principalmente na periferia, e acaba conseguindo convencer outros moradores da periferia que não sabem que, inclusive, essa pessoa está na lista de pagamento e acaba angariando votos. Ao contrário, aqueles que se utilizam de redes sociais, eles conseguem atingir praticamente o estado inteiro, como foi o meu caso. Eu tive votos em 635 cidades, onde São Paulo tem 645, e eu não tinha dinheiro para fazer campanha, então eu utilizei as redes sociais. Se eles me arrancarem ou arrancarem as redes sociais, literalmente eles me quebram. Eles quebram outros candidatos, como Nicolas, enfim, vários outros candidatos, vários outros políticos que acabam usando as plataformas digitais para expor as suas ideias. Então, isso é um absurdo. Apesar de todo o perigo, da preocupação, da espionagem, os Estados Unidos não querem isso. Eles estão falando da liberdade de expressão. Muito se fala aqui no Brasil em censurar as redes sociais, mas ninguém, eu venho batendo na tecla há muito tempo, ninguém, absolutamente ninguém, fala em fortalecer as delegacias de combate a crimes virtuais, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal. Nenhum governador fala isso, o presidente da República também não fala. A obrigação seria, sim, dos governadores. Nós teríamos que investir nessas delegacias, porque os crimes acontecem e já tem tipificação penal. Tipificação penal está previsto no Código Penal como crime: injúria, difamação, ameaça, entre outros crimes. Mas não se querem, simplesmente querem banir as redes sociais. Isso vai prestigiar um determinado número de políticos que estão acostumados com aquela velha política, que não sabe usar as redes sociais, que, aliás, é gratuito, todo mundo pode usar, qualquer um pode abrir uma rede social e começar usando, mas eles simplesmente não sabem usar. Aliás, além de não saber usar, eles não têm o que expor. Para eles queriam que voltasse à velha época do Diário Oficial, onde para o eleitor, para o munícipe, para o cidadão do bem, saber o que está acontecendo na sua cidade, no seu estado ou mesmo no país, ou ele ficava refém da grande mídia, ou então ele tinha que abrir um diário oficial. Absolutamente quase ninguém abre um diário oficial para saber o que está acontecendo. Com o advento das redes sociais, as informações começaram a circular com muito mais rapidez. E que se punam aqueles que estão mentindo, que se punam aqueles que estão ameaçando, que se punam aqueles que estão difamando, caluniando. E não simplesmente tirar. É como você ter um carrapato numa vaca, num boi. Vamos matar o boi, vamos matar a vaca para eliminar o carrapato. Isso não faz sentido nenhum, exceto para um grupo de políticos que não vê a hora de acabar com as redes sociais aqui no Brasil. Agora, Mota, você trouxe o contexto sobre essa discussão, né? Por que surgiu isso de banir o TikTok dos Estados Unidos? Lá atrás, salvo engano, em 2020, o próprio Donald Trump se colocou também contra a plataforma e depois utilizou, durante o período eleitoral das eleições dos Estados Unidos, o próprio TikTok para promover ações, né, de divulgação da campanha dele. Hoje ele tem mais de 14 milhões, quase 15 milhões de seguidores somente no TikTok. Claro que a principal rede ainda continua sendo o X, do Elon Musk, né, que até foi escolhido para compor também o governo de Donald Trump, mas agora ele parece ter mudado de ideia e citando o Brasil em relação à censura, né? O episódio da suspensão do X provavelmente fez muita gente refletir sobre a importância das redes sociais, David. As redes não estão imunes à crítica. Pelo contrário, as redes sociais têm um papel muito importante hoje, como o delegado Palumbo descreveu, mas elas também têm pontos ruins. Elas também permitem a produção de conteúdo extremamente nocivo. Isso não significa que eu ache que as redes devem ser censuradas, ou que eu quero dar para alguém a autoridade para decidir em meu nome o que eu posso ou o que eu não posso ver. O TikTok, em particular, tem alguns aspectos que eu acho que são extremamente prejudiciais, especialmente para crianças e para jovens, porque é uma rede social que trabalha com a mudança de foco do material muito rápido. Então, a criança está vendo um vídeo, daqui a segundos ela está vendo outro, daqui
a segundos ela passa para outro, e é um material preparado especialmente para cativar a atenção. É quase como se fosse o desenvolvimento de uma dependência da rede social. E há quem diga que há muita ciência por trás disso, que isso é resultado de muita pesquisa, que é feito de propósito. Eu já ouvi de algumas pessoas que o conteúdo do TikTok, a forma com a qual ele funciona na China é de um jeito, nos países ocidentais é de outro. Então, eu acho que há uma preocupação legítima com os aspectos negativos das redes sociais, e acho também legítimo que as democracias ocidentais se preocupem com o fato do TikTok ser um produto chinês. Não vejo nenhum problema nisso. Agora, daí a concluir que a solução é banir a rede social ou estabelecer algum tipo de censura, aí é um passo que eu não estou disposto a aceitar. E talvez você tenha razão, talvez nesse aspecto Donald Trump tenha realmente mudado, acordado. Até porque o braço direito dele na campanha, e esperamos que agora no governo, é justamente a principal pessoa prejudicada com a suspensão, com os eventos que envolveram a suspensão do X aqui. Vamos lembrar que não foi só a retirada do ar da rede, mas foi também o envolvimento da Starlink, que é uma outra empresa da qual Elon Musk é acionista, que teve as suas contas bancárias congeladas. Então é uma situação muito complicada, e isso provavelmente influenciou a forma de pensar do Donald Trump, levantou a possibilidade de que algo semelhante possa vir a acontecer nos Estados Unidos. Bom, a lei passa a valer a partir do dia 19 de janeiro, um dia antes da cerimônia de posse, quando o Donald Trump será empossado. E claro que a gente vai acompanhar aqui a posse na Jovem Pan, vamos fazer uma cobertura completa em relação a isso, mas ele pediu mais tempo para que o próprio Donald Trump possa dialogar. Ele disse que tem essa capacidade de dialogar para que os chineses realmente consigam permanecer com a plataforma nos Estados Unidos. Mas o Mota tocou num ponto que eu acho que é importante, porque realmente eu também conheço uma pessoa que mora na China e recentemente até gravou um vídeo falando sobre a diferença do TikTok na China com os países ocidentais, porque ele também já morou nos Estados Unidos, trazendo esse contraponto, porque na China o conteúdo é muito mais educativo e a partir das 10 horas da noite até existe um algoritmo que ele limita o acesso dos usuários na plataforma, para que as pessoas não fiquem muito tempo, porque é um excesso de dopamina, né? Realmente são vídeos curtos que são instintivos e você fica ali às vezes por horas e horas analisando aqueles conteúdos, né? Vendo aqueles conteúdos, e quando você se dá conta já ficou ali por mais de 2, 3 horas somente olhando o TikTok. Mas acho que o ponto principal da nossa discussão realmente é em relação à censura, né? A gente viu aqui no Brasil que houve realmente a limitação do X, num período, como eu já disse, eleitoral, das eleições municipais, e principalmente a direita reclamou bastante, né, esse campo ideológico em relação ao bloqueio da plataforma nesse período antes das eleições, Palumbo. Tem razão, David. É uma grande preocupação. Um dos concorrentes do TikTok é o Kuai. Muita gente não sabe nem que existe essa rede, mas ela é gigantesca. E diferente do TikTok, se você postar, por exemplo, como já aconteceu comigo, meu filho de sunga na piscina da casa da minha mãe, eles simplesmente tiram o conteúdo do ar, falando que eu estou fazendo apologia a sexo infantil. Isso é absurdo. Outro dia também postei uma foto de um abajur, que tinha uma foto minha uniformizado com uma arma, falaram que eu estava fazendo apologia às armas e me tiraram e me puniram por isso. O Kuai, diferente disso, lá tem todo tipo de baixaria, essa que é a verdade. Para quem não conhece o Kuai, lá tem briga, as pessoas saindo literalmente na mão, tem libidinagem, tem tudo que não presta. E a preocupação dos pais, além da gente, tem muita preocupação com a censura, e eu tenho um filho de 11 anos, chega num determinado horário, não vai mais usar, porque isso é extremamente nocivo. Eu vejo o prejuízo que isso causa para o meu filho.
é déficit de atenção. Especialistas como psicólogos, médicos falam assim, tirem as telas. Essas crianças estão ficando extremamente ansiosas, estão ficando depressivas. Criança com depressão, na minha época, na época do Mota, era muito raro você ver uma criança com depressão. Hoje não. Você arranca a tela, eles ficam extremamente nervosos com isso. Então, isso é uma epidemia, é uma doença. E cabe aos pais fiscalizar. Não é uma plataforma, a plataforma está lá para vender o produto. Usa quem quer. Agora, se o pai prefere, ou a mãe prefere, dar uma tela, dar um tablet para o seu filho, para ele ficar lá 12 horas, ficar a madrugada inteira vendo um monte de conteúdo que o pai sequer sabe, a responsabilidade é do pai, a responsabilidade não é da plataforma. E aí a gente vê o outro lado, que seria realmente a censura, no meu ponto de vista, uma censura velada para prejudicar a nova política que está em ascensão graças às redes sociais. Agora, Mota, em relação também à capacidade de diálogo do Donald Trump, você acredita que realmente ele vai conseguir reverter essa decisão? Eu acredito que sim. Bom, quanto à capacidade de diálogo do Trump ser melhor do que a do Biden, eu acho que não resta muita dúvida, né? Basta examinar o desempenho do Biden e algumas das coisas que aconteceram durante o seu governo para a gente concluir isso. Tudo indica que Donald Trump vai ter uma abordagem bastante pragmática em relação à China. Tudo que a gente tem ouvido do Trump, né, leva a acreditar isso. Não vai ser uma abordagem ideológica, vai ser uma abordagem pragmática, o que envolve, às vezes, concordar, às vezes, discordar. Essa questão das redes sociais é uma questão que tem várias faces, como o Palumbo disse muito bem. Tem muito pai e mãe fugindo dessa responsabilidade. Acha mais fácil pedir que o Estado entre nessa discussão. É a mesma coisa da proibição de celular em sala de aula. É mais fácil você pedir para o Congresso passar uma lei para proibir todo mundo de usar celular em sala de aula do que você conversar com o seu filho e explicar para ele qual é a regra. Cada época tem os seus desafios. Eu me lembro que na minha época, que é um pouco mais antiga do que a do Palumbo, o grande demônio era a televisão. As pessoas diziam, a televisão vai tornar todo mundo doido, essas crianças não vão mais ligar para nada além da televisão. E eu assisti a televisão para caramba. E eu não acho que tenha me prejudicado, pelo contrário, né? Qualquer ferramenta de transmissão de informação, se for bem usada, ela tem efeitos maravilhosos. Agora, é responsabilidade dos pais controlar o acesso à ferramenta e verificar se ela está sendo bem usada. Palumbo, não sei se você já passou por essa situação de ter que procurar as plataformas, né, as big techs que administram as redes sociais, para que algum conteúdo fosse retirado do ar. Você citou que eles propriamente retiraram do ar, mas muitas vezes, às vezes tem um conteúdo que está denegrindo a imagem de outra pessoa, que é um conteúdo mentiroso, só que mesmo assim muitas pessoas reclamam da demora para que aquele conteúdo seja retirado de fato da plataforma, né? Não, realmente demora muito, né? A plataforma, ela decide de acordo com o que ela pensa, de acordo com que as pessoas que estão ali comandando pensam. Então, eu me sentia extremamente afrontado quando eu recebi uma notificação com meu filho de sunga junto com a minha mãe, que tem mais de 70 anos, na piscina, dizendo que eu estava fazendo apologia ao sexo infantil, a pedofilia, né? Mas eu não procurei as autoridades, eu esperei a plataforma rever o conteúdo, ela fez a revisão, mas não restaurou a publicação. Já fui ameaçado diversas vezes através das redes sociais, procurei a Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos, que fica ali no Palácio da Polícia, no centro da cidade de São Paulo, localizamos a pessoa que me ameaçou, fui até a casa dela, ele veio até a delegacia, prestou depoimento e hoje está respondendo por isso. Ou seja, a polícia, ela tem a plena competência para achar essas pessoas que acabam cometendo o crime. E os crimes acontecem. Então, você que é vítima de qualquer delito pelas vias de redes sociais, procure a delegacia. Na minha cidade não tem a Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos. Não tem problema. Qualquer delegacia do Estado, seja lá onde você estiver, é obrigado a lhe atender, não é favor. É obrigado a lhe atender e prestar um bom serviço.
Então fica aí a dica para aquelas pessoas que são difamadas, que são ameaçadas, que sofrem injúria ou qualquer tipo de violação aí ao Código Penal. Agora, Mota, tem realmente essa situação porque muitas pessoas, né, consideram a plataforma, as redes sociais como uma terra sem lei e até criam perfis falsos. É muito fácil você abrir uma rede social, sendo que poderia ser um mesmo procedimento de um banco, por exemplo, onde você precisa fazer o reconhecimento facial ali no celular, seguir todas as diretrizes, uma série de trâmites para você conseguir, de fato, abrir uma conta. Eu mesmo tenho uma conta no banco digital, então tive que seguir uma série de questões. Agora, as plataformas também poderiam operar dessa maneira, né, de restringir e ver se, de fato, aquela pessoa existe, se ela já tem uma conta existente e de quem se trata aquela conta efetivamente, né? David, a gente vive num país onde você pode receber uma ligação de alguém dizendo que sequestrou um parente seu, exigindo dinheiro. Essa ligação está vindo da cela de um presídio. Esse é o Brasil. Como é que você... Primeiro, vamos cuidar disso, né? Se a gente não consegue lidar com esse tipo de coisa, como é que a gente vai conseguir garantir qualquer coisa em qualquer ambiente? Então, essa é uma característica das redes sociais. Eu acho que há coisas que podem ser melhoradas, como, por exemplo, você mencionou a velocidade e a boa vontade das redes sociais de responder a você quando você, de alguma forma, está sendo ou se sentindo prejudicado na rede. Essa velocidade é lenta demais. Muitas vezes eles não respondem. Essa situação que o Palumbo descreveu, acho que a maioria de nós já passou por alguma situação como essa, né? Você faz uma postagem e aí você recebe uma advertência, ou a sua conta fica suspensa, ou você recebe uma bronca da rede social dizendo que você durante um tempo não vai poder postar, e já aconteceu comigo várias vezes. Eu recorri, obviamente, todas as vezes. Algumas vezes eu consegui resposta, outras não. Algumas vezes a resposta veio rápido, outras a resposta demorou pra caramba. Eu já fui desmonetizado durante 4 meses. Eu perguntei por quê, me disseram que não podiam dizer, porque eu tinha violado as regras da plataforma. Eu perguntei, mas qual regra? Não, isso a gente não pode dizer. Então, me diz qual foi o conteúdo. Não, a gente também não pode dizer. Tenha santa paciência, né? Se vocês não podem dizer nada, então... Agora, as redes sociais, elas são opcionais. As pessoas usam se quiserem. Então, ninguém é obrigado a usar uma rede social. Se você se sente inseguro, se você acha que a rede social não oferece o serviço que você gostaria, você sempre pode parar de usar a rede social. Tem gente que argumenta que isso não é exatamente assim, porque as redes já se tornaram um instrumento de primeira necessidade, uma ferramenta de comunicação, e aí puxam desse argumento para a necessidade de regulamentação, de regulação. Eu não vejo assim. Eu acho que as redes sociais ainda estão amadurecendo, é uma tecnologia relativamente nova, nós ainda estamos aprendendo a usar as redes sociais. Essas novas gerações que já nasceram digital têm uma abordagem completamente diferente da nossa, né? Nós somos imigrantes digitais, nós nascemos no mundo analógico e entramos nesse mundo digital. Então, é uma coisa muito importante a gente lembrar, David, porque a maioria das pessoas que está envolvida na produção dessas regulamentações, que querem criar as regras, são pessoas que não sabem a diferença de link para print, para lembrar aquela famosa frase dita por um parlamentar, né? Então, a gente precisa ter muita calma com isso. Na minha opinião, censura e regulamentação vai ser sempre a pior opção. O Estado nunca vai fazer isso para nos proteger. O Estado vai fazer isso para se proteger. Eu falei sobre a questão do reconhecimento facial, sobre os protocolos que deveriam ser mais rígidos, porque muitos dos golpes também são aplicados pelas redes sociais, como, por exemplo, hoje em dia existem inúmeros sorteios onde aquele bem que supostamente vai ser sorteado nunca passou por um sorteio, nem tem qualquer tipo de regulação pela lei, até porque é proibido isso, né?
precisa de uma autorização específica para fazer qualquer tipo de sorteio. Só que a gente recebe esses conteúdos impulsionados e nada acontece, né, Palumbo? Exatamente, né? A plataforma, ela vive a realidade que ela impõe para os seus usuários, né? Como o Mota falou, você recorre, já recorri diversas vezes, eles simplesmente não respondem. Eles não dão uma resposta plausível do que realmente aconteceu. Por que você está sendo punido? Em época de eleição, eu fiquei proibido de fazer live. Isso me prejudicou demais. E aí foi uma punição que eu tinha tomado há 3, 4 anos atrás. Não sei como eles foram revendo isso daí. Você expôs uma arma de fogo. E eu tomei a punição e fiquei sem fazer live no Facebook. É claro, é óbvio que isso me prejudicou e acaba prejudicando, porque a maioria das pessoas acabam votando nesses políticos, inclusive em mim, através das redes sociais, através do YouTube, através do Instagram, através do Facebook. E os ataques vêm de todas as formas. Hoje nós temos o hater, que é aquela pessoa lá que muitas vezes são paga por outros políticos para ficar te atacando o tempo todo. O que eu faço quando eu vejo que tem diversos haters que me atacam? Eu dou graças a Deus, porque apesar de ser um ataque, ele está dando engajamento nas minhas contas. E isso faz com que o meu conteúdo acaba indo para mais pessoas. Então, exceto quando me xinga, eu deixo lá. Obrigado a todos vocês que atacam o tempo todo. Agora, quando comete crime, o crime de injúria, por exemplo, você não é obrigado a ouvir um xingamento. As pessoas podem criticar o trabalho, as pessoas não podem gostar do seu trabalho, as pessoas podem ter um viés político ideológico, eu vou lá e respondo. Mas a partir do momento que te xinga, que te ofende, aí já parte para a área criminal. Aí é crime de injúria, basta procurar a polícia. Mas hoje em dia nós temos as pessoas que usam para o bem as redes sociais, tem as pessoas que usam para cometer golpes. No Instagram tem um golpe muito comum, né, que as pessoas que acabam não usando aquela identificação por 2 etapas, aquele código de 2 etapas, acaba perdendo a conta. Esses estelionatários entram e começam a vender os produtos que estão expostos aí nas redes sociais. E tem muitos amigos dessas pessoas que acabam caindo, deposita um Pix para mim. E aí eu vou dar mais um alerta para você. Jamais faça um Pix para amigo, para ninguém, deposite dinheiro na conta de alguém, se você não ligar para essa pessoa e reconhecer a voz. Ligue, faça uma ligação de vídeo. Hoje o WhatsApp tem ligação de vídeo, você está vendo a pessoa. E aí sim, você pode realmente, se for um amigo, fazer o depósito. Agora, por uma mensagem, pelo direct, pelo Messenger, se a pessoa pede um dinheiro para você, você vai lá no impulso e já deposita, faz um Pix, e provavelmente você vai cair no golpe. Qual a possibilidade de você rever esse dinheiro? 99% que você não vai rever esse dinheiro. Muitas das vítimas são idosos, né?